Beleza, pessoal? Nesse vídeo eu vou estar falando para vocês sobre opções de campos, tá? Então, opções aqui de colunas, né, que a gente vai estar criando aí, né? Então, cada valor aqui, cada atributo vai ter uma opção. Então, se a gente quiser colocar uma opção, é claro. Então, usando os campos que a gente está aqui, a gente já pode perceber que a gente já tem três atributos com opções, tá? Então, aqui a gente pode ver o nome, né, que com máximo de caracteres como 120. Então, essa aqui é uma opção que tem que ter, tá? Aqui também, se o músico ele é profissional, com valor booleano já com um valor default, né, opção default, true, né, que no caso aqui já é um valor que vai trazer, assim que você cria o objeto, esse valor vai ser colocado como padrão. A gente pode colocar como padrão false. Basicamente, o default é o padrão, né? O valor que vai ficar padrão assim que o objeto ele é criado. Claro que ele pode ser mudado depois. A gente também tem aqui, ó, decimal places para o decimal field, e a gente tem muito mais, tá? Um dos mais usados aqui, normalmente, que a gente usa muito, é o null. Null igual a true. O que que é isso, null? Null é basicamente quando a gente for criar um objeto, a gente vai permitir de deixar esse valor nulo, né? Sem nada, sem basicamente nada. Ele vai ficar nulo, vai ficar vazio, tá? Não vai ter nada nele. Se a gente não colocar nada, a gente não vai conseguir criar o objeto sem ter passado um valor para a idade, entendeu? Então a gente, vamos supor, a gente precisa criar um objeto, né, de músico, a gente precisa criar os dados de um músico, porém a idade ela não precisa ser requerida, né? Ela não precisa ser obrigatória. Aí a gente pode colocar aqui no igual a true, beleza? Existe uma outra opção que é usada para formulário ou serializer, caso a gente precise usar um serializador ali, model serializer, quando a gente for trabalhar com o Django REST Framework, que é basicamente uma funcionalidade que vem do formulário. Se a gente for trabalhar aí com o formulário ou com serializer, a gente pode deixar esse valor como vazio, né? Então, a gente pode deixar ele dentro do formulário e a gente for criar um sistema e precisa colocar o formulário ali com os dados do músico, a gente pode deixar ele vazio, tá? Então a gente pode colocar esse atributo, essa opção aqui chamado blank, né? Igual a true. Então o null ele vai permitir o banco de dados, a tabela de músico ser criado como vazio, e o blank vai permitir que no formulário, no forms, né, a gente possa deixar esse campo vazio também, beleza? Existe um outro super importante aqui, super interessante, outra opção que a gente também pode estar usando, chamado choices. Basicamente, choices significa escolhas ou opções. Choices pode ser opções. Então, vamos supor aqui que a gente quer colocar o tipo de instrumento que esse músico usa. Vamos colocar aqui, ó, tipo instrumento. Então, a gente pode colocar aqui igual models.charfield, tá? Aí a gente pode colocar aqui max length, né, normal. Vamos colocar aqui 200. E aqui a gente pode colocar choices. Porém, esse choices, ele precisa vir de um outro lugar, tá? No momento none, tá? Sem escolhas. E aqui a gente vai criar essas escolhas. Então, ou opções, né? Choices a gente pode ver aí como opções. Vamos colocar aqui opção, instrumentos. Vou colocar aqui como maiúsculo, porque instrumentos. Eu vou colocar aqui igual. Vamos abrir aqui uma lista e a gente vai colocar tuplas. Essas tuplas vai ter dois valores, tá? Um valor é para ser inserido dentro do banco de dados e o outro para poder ser visto por nós, né? Vamos colocar aqui dois tipos de instrumento: violão, né? Pode colocar guitar aqui e aqui a gente coloca mais legível, né? Violão, beleza? E vamos copiar ele aqui. Ele vai ser usado como opção, tá? Vamos descer aqui, vamos colocar aqui piano. E a gente pode colocar também piano. E aqui, pode colocar outra opção aqui, como cavaquinho, por exemplo. Claro que se fosse em um sistema um pouco mais grande, a gente poderia colocar small guitar, né? Para poder ser entendido em todos os tipos de linguagens, tá? Só não vai conseguir lá pesquisar o que é cavaquinho, por exemplo. Cavaquinho, beleza? Então a gente colocou aqui três opções
de instrumentos. Aí, quando a gente termina essas opções, aí na escolha, a gente pode colocar como instrumentos, tá? Aí, quando a gente criar essa tabela, aí lá no próprio admin, quando a gente for escolher, a gente vai ter um drop-down, e a gente vai poder escolher que tipo de instrumento, né, a gente vai colocar para esse tipo de músico, aquele instrumento que ele toca, tá? Vai mostrar essas opções aqui para gente. Porém, no banco de dados, quando a gente criar o objeto, né, os dados daquele músico, esses dados aqui serão inseridos dentro do banco de dados, beleza? Então, esses daqui são algumas opções que a gente pode estar usando dentro dos atributos, né, que são os campos, tá? E, porém, existe muitos mais, tá? Então, com o tempo, vocês vão perceber que existem mais. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link com as opções que você vai poder estar olhando e caso você precise, baseado na arquitetura do sistema que você vai criar, você vai estar usando de acordo, beleza?